Olá, aqui é a Marielle, do podcast Lá Fora. Tô aqui com o Pedro. Oi, Marielle. Vanessa. Oi, gente. E hoje a gente vai falar sobre um tema sensível, espinhoso, difícil, que é crianças e tecnologia, medo e delírio. Eu queria começar esse podcast, eu estava ouvindo um ótimo podcast, vou aproveitar e fazer uma propaganda, que chama Leila, né? Um podcast falando sobre um crime. E todo início de episódio eles falam assim, as informações ou as falas contidas nesse episódio não são da opinião dos produtores e tal. Eles tentam dar essa contextualização histórica para dizer que aquilo que eles estão apresentando não é o que eles pensam. Então eu queria fazer exatamente isso aqui ao contrário. Não tomem isso que a gente vai falar como prescrição, como ciência, como nada. A gente só tá aqui falando do lugar de psicanalistas. Eu atendo criança. Pedro, você não atende criança? Eu atendo, assim, criança que não precisa sentar pra brincar, porque eu não tenho mais a caixa lúdica. Atendo criança, assim, grande, 9, 10 anos. Você atende, Van? Eu parei também de atender faz tempo. Eu atendo crianças, atendo pequenininhos, mas a gente vai falar muito do lugar, eu acho que mais ainda, de pais e mães aqui. E eu pensei nessa ideia de medo e delírio. Fiquei lembrando, dei uma olhada no filme, né? Na estrada, Marielle, tem uns caminhões que tem aquelas frases na boleia do caminhão. Ou na traseira, e tem uma que tá escrita assim: não me siga, estou perdido. Eu acho. É isso, pronto. Eu queria anunciar essa posição de saída em relação ao que dizer, o que prescrever em relação a crianças e tecnologia. Porque eu acho que nem os adultos sabem direito por hora também. O que eu acho que a gente tem a acrescentar é esse convite para pensar junto, né? Para quem quiser trocar com a gente, mandar mensagem, a gente ir pensando. Sim. Eu lembrei do filme Medo e Delírio em Las Vegas, é um filme de 98. Vocês assistiram? Com o Johnny Depp e Benício Del Toro? Há muito tempo. É muito bom. Bom, agora tem um podcast que é muito legal, o Medo e Delírio em Brasília. Pensei, gente, criança e tecnologia causa isso nas pessoas, né? Medo e delírio. Sim. Porque você não sabe e você tem medo. E você não sabe, você tem medo, você não sabe, você tem medo. E aí, o que a gente vai fazer? Então, é isso. Não me sigam, estamos todos perdidos, mas vamos conversar sobre, né? Eu queria abrir só falando um pouco sobre algumas diferenças, né? Sobre como conduzir ou lidar, ou, sei lá, percepções. Bom, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria indica 0 tempo de tela para crianças até 2 anos, depois 1 hora, até X anos, depois 2. Ela indica esse tipo de controle de horas, que eu acho, pelo que eu conheço, que é muito difícil das famílias fazerem, ou conseguirem, ou mesmo se que elas acham que não deve fazer esse tipo de controle. Tem pessoas, famílias que controlam muito, ou que não deixam ligar, às vezes não tem TV em casa, tem escolas que são mais orientadas para esse não uso da tecnologia, mas acho que a grande parte das famílias usa em alguma medida alguma coisa. Então, ou um iPad, ou celular, ou computador, ou TV, ou videogame, ou tudo isso, né? Com as crianças, um pouco diferente da idade. E por que eu pensei em delírio? Eu tenho a impressão que quando se fala de criança, os medos, eles sobem 100 posições. A respeito de tudo. Sobre saúde, dá medo, sobre educação, sobre tecnologia, né? Porque a criança é um ser frágil, em que a gente se sente responsável por ela. E delírio, porque eu acho que tem muita coisa que não faz sentido, né, nessa área de pensar a criança não pode. Eu queria ouvir de vocês como é que é. E, de novo, gente, vamos falar aqui da nossa percepção muito pessoal e não de algo técnico ou científico. Eu fiquei me lembrando quando meu filho nasceu. Ele tem 9 anos, vai fazer 10. E eu queria ser uma mãe muito boa, lógico. Então, não queria que ele jamais comesse doce, que ele jamais ficasse em telas. Eu achava que isso seria o mais adequado. Mas conforme ele foi crescendo, eu comecei a pensar, puxa vida, mas ele vai ficar muito para trás, ele não vai saber do que se trata o mundo, ele precisa aprender, né? E não durou muito tempo o meu puritanismo materno. Realmente, esse negócio de doce, eu consegui segurar bastante. Até hoje é bem legal isso, né? Dá pra fazer um trabalho aí. Mas a questão das telas, pessoalmente, a gente consegue fazer uma regra que é
ele poder usar internet nos finais de semana. Sexta-feira, 5 horas da tarde, até domingo, 5 horas da tarde. É uma boa regra. Tá bom. Achei legal. A gente consegue isso. E ele acaba obedecendo, ele acabou introjetando o que é assim, o combinado, e ele acaba inventando outras coisas para fazer que eu acho que ele não teria como inventar se ele tivesse durante a semana toda nas telas. Mas talvez cause um certo sofrimento para ele ter que esperar. Acho que ele sente falta. Mas o tela é o quê? Qualquer coisa? Ele pode ver desenho? Ele pode ver um pouco de TV também só à noite. Tipo, 1 hora por dia. Não é YouTube, muito. ele pode ver YouTube. Pode ver YouTube Kids. Essa é uma crise, né, que eu ouvi. Eu não sei o que fazer em relação a isso. Eu ouvia das mães e eu pensava, nossa, por quê? Aí eu fiquei chocada, de verdade, assim. Não tinha essa fantasia puritana, tanto. Meus filhos não comeram doce também até os 2 anos. Mas não tinha tanta ideia puritana, porque eu acho… se tem alguma coisa que eu sei em relação aos meus filhos, é que eu acho que o mundo é bom e que eles têm que participar dele. E não que o mundo é ruim, que eu tenho que proteger meus filhos do ruim, né? Logicamente, com todas as orientações e proteções, mas eu tendo a confiar no bom que existe nessa relação, né? Seja com a comida, seja com os outros, seja com a TV, etc. Mas eu fiquei realmente preocupada que um dos meus filhos, eu tenho gêmeos de 4 anos, não tem nenhum interesse, ele não pede nada de celular, e um outro gostava de ver alguns desenhos, e aí ele começa a procurar, né? Tem uma diferença entre a TV, a gente estava falando da questão da tecnologia, em que antes o conteúdo ele passava por uma curadoria, né? Antes e agora também em algumas plataformas, por exemplo… Disney, Netflix. Bom, você sabe que ali tem produtores, uma empresa, tem um monte de coisa ali para aquele desenho tá ali naquela tela. O YouTube não. E o YouTube não pago, não sei se tem diferença. Eu tenho um YouTube gratuito. Eu tenho a impressão que o que está disponível nesse YouTube são produtos piratas. É uma Peppa que não é a Peppa. Isso. Né? Porque ele não tá pagando royalties pra Peppa. É um Sonic que não é um Sonic. E quando você começa a ver, tem uma amiga minha que fala assim, malditos hackers macedônios. Porque tem uns negócios bizarros, assim, e realmente inadequados. E travestido de desenho de criança. Então, uma coisa que eu fiz em algum momento foi, não, você não pode ver YouTube. Você só pode ver Disney, porque aí eu tenho a curadoria da Disney entre eu e meu filho. Não sou eu que tenho que fazer, mas também não sei. O que vocês acham de YouTubers mirins? Faz muito sucesso. Nossa, tem alguns perfis, assim, alguns vídeos que geram um engajamento muito forte, mas pegando pessoalmente também eu fico muito pensando e se referindo, pelo menos à experiência que eu tive como criança, porque pra mim em particular, ver TV era algo muito importante. Eu me sentia, assim, acompanhado. A TV, pra mim, foi meio objeto transicional. Objeto transicional é um conceito que foi descrito por Winnicott, um psicanalista inglês que trabalhou muito com atendimento de crianças, porque ele era pediatra no início da carreira, e ele chama de objeto transicional qualquer objeto que pode ser eleito pela criança, que do ponto de vista psíquico vai fazer a transição entre uma relação grudadinha e inicial com a mãe para uma relação com as outras coisas e outras pessoas. Então, é um objeto de transição, de meio do caminho. Sabe quando as crianças escolhem um paninho, um bichinho, uma roupa, e que aquela roupa e aquele bichinho, aquele paninho tem uma característica toda específica para aquela criança? Quem cuida da criança, mãe, pai, professores, avós, sabem muito bem que aquele objeto é muito importante, porque ele é carregado de afeto de uma maneira muito particular. Então, isso é um objeto transicional. Foi minha amiga, eu sei lá, eu cresci vendo bastante televisão. E deu no que deu, pessoal. Então não deixe seus filhos… Tá vendo? Deu tudo certo.
certo, fiquem Ver tranquilos. televisão, assim, eu sofro terrivelmente, mas pensando, sei lá, tinha uma sequência da tarde da TV Cultura, então você via Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Tintim, daí depois tinha Gloob-Gloob, é mesmo. daí, mas era, todos os desenhos tinha algum tipo de filtro, censura, e por trás dessa televisão de tubo, também dos anos 80 e 90, acho que não tinha a engenharia que existe hoje em dia para você capturar, assim, sequestrar a atenção e produzir engajamento. Eu acho que existia algum tipo de apelo ao público, mas eu vou dar um exemplo, assim, o que eu tenho pensado com os meus filhos, eu deixo eles verem YouTube, até pra ficar junto, assim, pra ver o que tá passando. Mas, por exemplo, eu vejo que tem uma situação que se repete. Eles estão vendo um desenho, daí põe a Peppa, daí cai num desenho do Pokémon, daí troca pro Sonic, daí troca lá pro Mickey. E de repente cai num tipo de desenho que antes não existia na TV, que são desenhos extremamente sensoriais. Mas o que eu tenho pensado mais como método hoje em dia é olhar menos pra tela e olhar mais pras crianças e pra como ficam as crianças. Porque tem alguns vídeos que minha mulher chama assim, que eles derretem o cérebro. Porque, de fato, as crianças parecem que desligam por dentro com alguns vídeos, como se ficassem assim num estado de fissura. De fissura e de algum tipo de zumbificação. E quais são esses vídeos que você sente? De esvaziamento psíquico, esses vídeos, até com a boca aberta. Quando você tá vendo, fica com a boca aberta. Mas que legal. Eu acho que isso é uma coisa legal. Observar a criança e ver como que ela fica. Mas olhar as crianças, esse tipo de vídeo são desenhos que propõem assim, só um par de mãos mexendo em slime. Tá. Só um par de mãos mexendo em areia cinética. Sim. Ou um brinquedinho magnético que você monta e desmonta. Ou então, unboxing de produtos e brinquedos. E nesses, vira e mexe o YouTube chega nesses desenhos. Que eu não sei nem se dá pra chamar de desenho. Mas o que marca eles existe uma perda não há personagens. E não há enredo. Não há enredo. O que existe é um tipo de desnarrativização, até a coisa hipnótica. Eu comparo um pouco a pornografia. Você chamou da pornografia infantil. Eu acho que é um tipo de pornografia infantil. O que também, eu não sou contra que as pessoas assistam pornografia, mas se isso se mantém, sei lá, por um intervalo de 2, 3, 4 horas... E outro ponto que me chama a atenção é o que acontece com as crianças depois. Depois desses vídeos, eles ficam muito irritados, ficam meio angustiados, agoniados. Enquanto que tem outros vídeos que eu acho que talvez sejam ou não sejam adequados, mas que vira, assim, uma brincadeira, depois eles vão brincar de alguma coisa. Sim. Acho que depende muito se você sente que a sua criança se abre ou se fecha, dependendo do que ela tá vendo. Nossa, isso é uma coisa bem legal. E também acho que isso depende de criança. Eu já ouvi mães de pacientes e amigas falando, depois que ele assiste, ele fica bravo. Depois fica irritado. Acho que isso é uma observação, né? Que você precisa fazer. Vocês já viram Bluey? É um desenho da Disney? Já. É a coisa mais linda. Eu sou fã muito do Bluey. Bluey é uma família de 4 cachorrinhos, é australiano o desenho. E todo o desenho é brincadeiras em casa, né? Às vezes tem na escola e tal. E isso cria brincadeira. É muito interessante. Entre eles. Então, por que não assistir Isso cria brincadeira. Isso incentiva várias coisas da Blue e a gente acaba fazendo. E são muitas coisas, assim, não deixar o balão cair no chão. Ou brincar de que o papai ou a mamãe é um polvo no sofá que tenta pegar. E eles tentam passar pela sala. São coisas muito bonitinhas, eu acho, né? Sim. Mas eu fiquei pensando uma coisa que eu observei hoje. Eu fiquei observando meu filho, que ele queria ver um vídeo no YouTube. Eu fico controlando, vendo o que ele vê. Às vezes eu saio de perto, logicamente, como todo mundo, mas eu controlo bastante o tempo, porque o YouTube é uma coisa que me preocupa. Seus filhos caem nisso, agora, Pedro, o algoritmo. Meu filho cai sempre nos vídeos japonês, uns desenhos japonês, ou árabe, ou russo. Eu só ouço, não sei o que lá, Spassiba. O que você tá vendo? Como que você chegou nessa língua? E ele gosta de ficar ouvindo outras línguas. Porque aí eu não sei, eu acho que pode ser interessante ficar ouvindo outras línguas, não sei. Eu percebo que o Caetano, o que acontece de diferente, eu não tô falando de conteúdo, mas tô falando da forma da atenção. Quando ele tá assistindo um desenho na TV, ele tá assistindo um desenho na TV. Aquele desenho, ele tem um tempo, ele vai acabar. Quando acabar, ou passa pro próximo episódio, ou ele escolhe um outro que ele vai trocar.
Na tela do celular ou do iPad, que seja, tem lá no YouTube a tela que fica passando o desenho e todas as outras opções de propostas, né? Sugestões embaixo. Então ele fica assistindo e rodando aqui embaixo. E eu percebo que a atenção já fica diferente, porque você não tá assistindo. Você tá com o olho aqui, eu tô ali. Eu tô vendo aqui, o que mais eu posso ver? Aí ele troca, Então, é uma economia da atenção muito diferente. Uhum. E, de novo, eu gosto de tomar cuidado pra não falar isso é ruim, isso é bom. Eu não sei, né? Eu não sei, porque assim, eu tento ter um pouco de humildade de pensar que tem coisa que a gente não sabe. E que talvez, por exemplo, né, tem muita gente que fala, isso aumenta TDAH em criança, problemas de sono, sei lá, um monte de coisa que não sei, de novo, não estamos aqui falando no lugar de especialistas de saúde, né, em questões infantis. Então, eu realmente não sei. Se você que estiver ouvindo for um pediatra, neurologista, qualquer coisa puder ajudar, a gente agradece. Mas eu fico pensando, a atenção dividida não pode ser uma habilidade importante de se ter na vida adulta, quando eles forem adultos? Né? Porque a gente tem essa ideia de que o bom é ficar sentado na carteira da escola, prestando atenção na aula. Bom, já tá muito claro, pelo menos eu acho que a educação sabe disso faz tempo, de que cada um tem um jeito de aprender. E que tem crianças ou pessoas que aprendem bem fazendo uma outra coisa ao mesmo tempo, né? Na pandemia foi uma experiência muito interessante para mim, que eu percebi que eu atendo meus pacientes melhor. Eu consegui, acho que, entender o que é a atenção flutuante, que é uma proposta técnica do Freud, enquanto eu estou fazendo alguma coisa. Eu desenho, eu rabisco. Quando eu tava em casa, eu costurava. Eu costurava tudo. Porque é uma coisa que a mão fica fazendo, a cabeça não, e a cabeça fica mais disponível. Tô aqui pensando que a atenção tem muitos jeitos dela funcionar, e eu acho extremamente autoritário você pensar que só tem que ser de um jeito. Eu acho que não deve ser. Mas também, o que acontece com a cabeça de uma criança que ela tá o tempo todo, ou muito tempo, ou desde muito nova, com essa atenção dividida, ou essa atenção muito picada, como são os vídeos muito curtos do TikTok ou do Reels, né? São vídeos que ele tem uma mini história, né? Você fica ali por o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio. Olha, eu ouvindo vocês, ouvindo o Pedro falar da história dele com a TV primeiro, fiquei me lembrando da minha história. Nunca teve TV na minha casa. Quando eu era criança, Nossa, eu ia morrer. Não tinha TV. Pra mim era oxigênio. A minha família optava por não ter TV. Então, eu tinha que inventar outras brincadeiras. E às vezes eu assistia TV na minha avó. Então eu ia na casa da minha avó. Mas era muito restrito, ela não deixava eu mudar de canal, porque... Enfim, tinha um monte de regras, então era meio chato. E aí eu comecei a ler. Eu amava ficar na biblioteca. Por acaso encontrei essa saída. Podia ter sido uma saída diferente, pior. Essa foi boa. Então, eu estudava numa escola pública, que tinha uma biblioteca muito legal, enorme. E eu ficava enfiada nessa biblioteca. Fora do horário de aula, eu ia com 8, 9 anos. E aí eu comecei a pedir para a bibliotecária me dar livros que ela achasse que eu ia gostar. E eu li, até a 8ª série, eu li todos os livros do Machado de Assis, todos os livros de José de Alencar. Comecei a ler um monte de coisa. Então, para mim, eu ficava super me sentindo excluída, porque eu não sabia do que as crianças estavam falando da TV. Mas, por outro lado, eu fiquei nerd, né? Muito nerd. Enquanto eu tava assistindo X-Men, você tava lendo... Machado de Assis. Machado de Assis, Vanessa. Você conseguia conversar com as outras crianças sobre as coisas que você lia ou com alguém? Ou você se sentia meio excluída? Eu era uma criança esquisita, mas não tanto. Eu conseguia gerar, assim, um hall de admiradores. Então, ok. Nunca foi um grande problema. Me virava. Mas eu sabia que eu tava um pouco fora. E foi isso que aconteceu. Agora, eu vejo que o meu filho, que tem acesso a tudo, a TV, a tablet, enfim, mesmo limitado, ele também é esquisito. Como eu era. Mas tendo acesso. Ou você tá se vendo, Vanessa. Pode ser que ele, não, é verdade. Ele é normal. Por exemplo, ele tem um aplicativo de construir foguetes. Mas é um aplicativo feito pela NASA. Então tem, de verdade, os módulos que você monta o foguete como se você fosse da NASA. E aí você testa para ver se voa ou se não voa. Se ele faz errado, não voa.
Sim. Então ele vai desenvolvendo. Isso no aplicativo. No aplicativo. Tá. Mas o aplicativo é muito interessante. Sim, Eu não nossa. sei Pô, dizer me o nome. passa essa referência depois. Vou passar. Então ele vai Mas isso é montando. normal, né? Ou esse é um sinal de anormalidade dele? Não, na sua impressão? isso eu acho que é normal. Eu acho que Tá. você tá falando de uma coisa importante, Vanessa, que é assim, que nossos filhos, eles vão ser mais parecidos com a gente do que eles vão ser com as coisas que eles assistem na TV. Eu acho. Eu acho também. Se você for próxima, né? Porque eu acho que a grande questão do que as pessoas falam de muito medo, e eu acho que tem toda a razão, é a TV ou a tela substituir o vínculo ou o contato ou a conversa. Sim. Quando isso substitui, realmente, pessoas que comem assistindo o tempo todo, ou que só comem vendo TV o tempo todo, né? Mas continua no foguete que eu tava Então, achando aí ele ficou obcecado. Achou chato? Eu não consigo montar. Me engajou, Não me engajou. Não consigo montar o negócio do Kinder Ovo. Não consigo. São duas peças. Não consigo. Meus filhos falam mamãe, falam com o papai. Não, Mas é muito interessante, não Marielle, consigo. porque ele vai. Não, porque tem claro os que é. módulos, tipo assim. Tem o jeito certo de montar um foguete. Porque quando vai voando, tem que soltar um, aí tem combustível no outro. Eu não sei explicar, mas tem toda uma ordem e ele vai fazendo isso. E aí ele começou a ver vídeo no YouTube. Existe um campeonato, inclusive no Brasil, acho que é em Brasília, mas nos Estados Unidos tem muito, de foguete de garrafa PET, sabiam? Não. E aí, como que é? Garrafa PET, você monta, faz todo o foguete, tal. Ele fez. E aí dentro você põe vinagre e bicarbonato. E uma rolha. Aí vai fazer uma reação química. Pode ser Mentos e Coca-Cola também. Tipo isso, Explode também. Aí explode. E ele voa. A rolha sai e por propulsão o foguete voa. Mas ele tentou fazer e não voou. Ele não foi suficiente a quantidade de combustível. Ele pôs uns boosters, que eram mini garrafinhas do lado, e pôs um grilo preso numa cápsula que ia ser o astronauta, enfim. Então, eu acho muito interessante que ele vai fazendo essas coisas. Então, os vídeos que ele assiste, ele vai transformando em desenho, em projeto. E aí, eu fico um pouco mais tranquila quando isso está acontecendo. Então, mas não é sempre. Às vezes, são esses vídeos de ficar parado com a boca aberta também. Sim. Mas eu acho que você está falando de uma coisa que, na minha visão, é incrível. Né? Imagina o que uma criança, você, Pedro, que ficou, eu queria esse aplicativo quando eu era criança, eu queria fazer foguete. Como adulto eu vou fazer. Não tinha, no próximo final de semana. O meu marido tem uma visão muito pouco moralista das coisas e é muito interessante isso, um dos motivos, acho que pelo qual eu admiro muito ele. E quando ele ouve muitas pessoas falando, não pode, não sei o que, ele fala assim, inveja. Minha adolescência era um saco, imagina que legal poder ver essas coisas que eu não podia. Era um saco, não tinha o que fazer na mesa da pizzaria. Eu ficava com meu irmão embaixo da pizzaria andando. Conhecia todas as pedras. Então, assim, isso que você tá falando, Vanessa, é o quanto que a tecnologia pode oferecer para a infância. Que é incrível, né? Mas o seu filho provavelmente tem, de casa, da escola, dos pais, dos amigos, todo um estímulo para essa curiosidade e ele usa assim. Mas uma coisa que eu queria perguntar é assim, essa coisa de ficar parado de boca aberta descansando, não é importante também? Eu fico pensando isso. Pouco eu acho que é. Eu fico pensando um pouco. Eu sinto assim dos meus filhos. A hora de ver TV é a hora de parar. Parar um pouco antes de ir pra escola. Ou parar um pouco a brincadeira que aconteceu. E não é uma coisa de ficar vidrado ali. É uma coisa que daqui a pouco sai e vai fazer outra coisa. É diferente também você ver um conteúdo mais pesado, um documentário, um filme do Lars von Trier. E sei lá, ver The Office. Friends. Eu amo ver coisa repetida. O que você já viu. Tem um papel também na economia psíquica. Isso que eu fico pensando. Essa ideia de tela faz mal, eu entendo que pode ser de vários pontos de vista neurológico, sei lá o quê. Mas será que não é importante ter um momento de parada? E claro que as pessoas podem dizer, mas vai fazer outra coisa. Ok, mas a gente não faz outra coisa. Eu leio. Eu sou uma pessoa que lê livro. Mas eu acho que grande parte das famílias, o descanso é no celular também. Sim. Os adultos. Eu penso duas coisas. Uma, é importante a gente assistir alguma coisa junto com as crianças. Isso sim. Família Madrigal. Sim. Todos os dias. Faz uma
pipoca no final de semana, uma coisa legal, e a gente assiste juntos, sei lá, um filme. Esses dias eu assisti um documentário com o Gu inteirinho sobre os animais. E ele amou. É bem legal, tá na Netflix, que é Conhecendo os Seus Bichinhos. Uma coisa assim. E é incrível, são habilidades incríveis dos bichinhos, e ele adorou. E a gente assiste desenho também, teve aquele do Luca. Ai, é bonitinho. Lindo demais. Então, assim, eu amo fazer isso junto com ele, faço menos do que eu gostaria. E eu acho que isso faz toda a diferença. Assistir junto e gostar daquilo. Porque os nossos pais assistiam TV com a gente em algum momento, não é? Os meus, não. Os seus não sei. Mas a minha avó... Eu fui concordar, mas eu lembrei que tu tinha falado, então eu comecei a falar, não, talvez não. A minha avó dormia no Jornal Nacional e eu ficava assistindo o Jornal Nacional. Eu acho que tem uma diferença grande da nossa infância, sem querer fazer uma defesa de melhor, Millennial. Infância millennial. É que a TV tinha o horário do desenho. Agora tem à disposição o tempo todo. Não tem comercial, eles nem sabem o que é isso. Não sabe, então é diferente, né? A disponibilidade é diferente. Antes você tinha a hora que passava e depois começava um jornal. Aí você saía, vai fazer outra coisa. Mas você conseguia emendar. Teve uma hora que você conseguia emendar os desenhos da hora do almoço. Daí começava os VJs da MTV. VJs da MTV. Top MTV. Daí depois começava a hora nobre, horário nobre. Então, tá vendo, gente? Ó, deu tudo certo. O Pedro tá aqui e a Vanessa tá aqui. Um não assistiu nada e o outro assistiu o dia inteiro e tá tudo bem, ó. Ficamos esquisitos. Ficamos esquisitos, cada um a seu modo. Então, mas eu fico pensando também, Marielle, acho que tem um ponto nisso, que existe dentro da gente fantasias de prover uma parentagem muito perfeita. Me lembra um filme que chama Capitão Fantástico. Pensei que você ia falar ele. Não é o Doutor Fantástico. O Doutor Fantástico é da Marvel, mas é muito bom também. Mas eu tô falando do Capitão Fantástico, onde tem uma família que coloca como a cultura, assim, o espírito do tempo, o grande vilão. A irradiação de toda a agressividade, discórdia, inveja, ciúmes. Então, eles se mudam pra floresta e o pai faz uma criação iluminista, assim, muito importante, junto da mãe também. Mas também tem um fator da mãe ter um sofrimento mental muito grave. Eu acho que ela se mata, não lembro como é que é o enredo. Mas esses meninos e meninas, depois eles viram pessoas brilhantes, passam no MIT, são aceitos em Harvard, em Yale, mas tem uma fala que ele faz pro pai: eu fui aprovado em todos os lugares, eu só não sei conversar com uma menina quando eu quiser me aproximar. Eu não sei nada de interação com pessoas da minha idade. O pai fala: você sabe tudo? Ele fala: eu não sei nada. E esse filme é muito interessante, porque pelo menos você começa a assistir, você fala: que legal, né? Porque assim, são crianças autônomas, espertas, inteligentes, criativas, que escalam montanhas. É meio seita. É meio seita. É bem seita. Só que aí eles vão pra casa dos primos, que são aqueles gordinhos que fica jantando com o celular e não conversa. Que joga videogame. E aí eles parecem meio idiotas, esses primos, né? Perto daquelas pessoas livres, né? Cultas e elevadas, assim, moralmente. Só que isso, é a visão do mundo como um grande mal. Isso. Eles param numa estrada, uma hora numa lanchonete, e eles falam: não tem nada pra comer aqui. Gente, deixa eu contar. Tem um livro maravilhoso. Vocês têm que ler. Chama Antes de Nascer o Mundo. Vocês já leram? Já ouvi esse nome, não sei. É do Mia Couto. Sim, já ouvi. Eu amo esse livro. É isso. Tem um menino menor, chama Menino Menor, Moanito. Esse menino vai muito pequeno, junto com o pai, o irmão e um funcionário, para um sítio, uma fazenda, sei lá. E esse lugar chama Jesusalém. Já é fantástico o nome, né? Jesusalém. E ele cresce com o pai dizendo que o mundo acabou, não existe mundo, e que as únicas pessoas que existem são eles. Então, é interessantíssimo. É um isolamento também, né, Vanessa? E aí chega um momento que isso não se sustenta. E acaba aparecendo uma mulher, porque são 4 homens, né? Acaba aparecendo uma mulher, uma exploradora que tá atrás de uma situação e quebra o hermetismo. E aí eles voltam pra cidade. E aí ele vai falando desse sem lugar dele.
Nossa, deve ser uma experiência muito disruptiva, né? O livro é muito interessante. Então, eu fico pensando isso, assim, que essa coisa da tecnologia passa um pouco por como que os pais percebem o mundo. Eu sei que é meio clichê falar isso, mas de um jeito meio abstrato e generalista é assim, o mundo é bom ou o mundo é mal? Né? O que tem por aí vai atacar, agredir, eu preciso proteger, ou tem coisas que são interessantes e a gente vai lá pra fora conhecer e ver. É muito inconsciente. Super inconsciente. Fora as projeções nossas sobre eles, né? Uma vez eu atendi uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Ela fez questão de levar a criança no Moisés até o consultório. Então, o primeiro tempo da análise se passou com a criança no divã e ela falando assim, sentada de frente. E ela se referia ao filho como alguma coisa de muito grave que acontecia com ele em termos da respiração. Então, determinado ponto da sessão, ela... Olha aí, tá vendo? Tá vendo? Que bom que eu trouxe. Olha aqui, olha como ele tá respirando. E eu olhava, dormindo gostoso, tava respirando um pouco mais fundo. Eu falei, o que você tá vendo? Você não tá vendo que ele tá sufocando? Então, só que não. Então eu acho que esse mecanismo onde a gente pega conteúdos nossos e projeta isso pra fora e vive aquilo de uma forma delirante de fora pra dentro, é um mecanismo inconsciente muito frequente e que vai moldar boa parte da personalidade das crianças, né? Então, sabe que quando meu filho nasceu eu fiquei muito deprimida e eu não estava em análise. Foi uma época que eu interrompi a minha formação, interrompi a análise em São Paulo e aí tive meu filho. Eu queria voltar pra análise e eu procurei uma pessoa e assim... O meu filho não tinha nem um mês ainda, eu me lembro. E o analista perguntou, o que você vai fazer com seu filho para fazer análise? E aí eu falei, não sei, mas não voltei mais. Aí eu procurei um segundo analista. E aí ele falou assim, olha, você pode fazer 2 sessões e no intervalo você amamenta. O seu filho pode ficar. Tem uma sala aqui, que não é a sala de espera, era uma sala a mais que ele tinha. E aí, durante 1 ano, o meu marido foi comigo, a gente levava o Gu, bebezinho, e saía no intervalo, amamentava e voltava para a sessão. Isso foi muito importante para mim, me reconstituiu, né? Porque eu estava muito deprimida e fez com que eu retomasse a fé no ser humano, porque aquela pessoa tinha um lugar. Não só para mim, mas para nós 3, né? O outro falou, o que seu filho... O que você vai fazer com seu filho? Como se ele fosse um impeditivo, uma coisa que atrapalha. Não sei se ele tinha essa intenção, mas a minha escuta foi essa. Né? E aí quando... Acho que repete essa fantasia de tirar a criança do mundo, né? De poupar de tudo que tá acontecendo, de tentar colocar num lugar à parte. Ou de tentar excluir você do filho. O filho tem que ficar lá pra você fazer sua análise. Então, e aí ele me propôs uma coisa intermediária, que existe uma sala que não é a sala de espera, é outra sala ainda. Ele tinha isso. Para um bebê recém-nascido ficar... Foi incrível. E eu me lembro que a minha primeira sessão com ele, o meu filho tinha 50 dias. Me lembro assim, ficou gravado. Foi o dia que ele fez 50 dias, eu comecei. Era muito bebê, né? Então, eu acho que essas experiências que você vai podendo viver com a criança e com o outro, e o mundo vai te ajudando a constituir algo. Eu sou muito grata a isso. Quando eu conto bastante, isso, Eu acho que isso é uma coisa importante da gente falar, não era nosso intuito, mas estamos falando de criança e de mãe, e isso é inevitável, né? Acho que tem muita gente que pensa que o momento de ter um bebê pequeno não é o momento de fazer análise. Né? Acho que tem gente que fala, não, depois, quando a criança crescer. E para mim também, eu voltei para análise quando meus bebês nasceram, porque um dos meus filhos nasceu com um problema cardíaco grave e eu voltei, eu precisava de alguém para me ajudar naquele momento e também me salvou. E como isso é importante naquele momento, porque eu acho que quando o analista cuida de uma mãe, de um bebê pequeno, ele não tá cuidando de uma pessoa, ele tá cuidando no mínimo de 2. Então, ou né? Cabe dentro do analista isso, ou não. Ou não. E não é uma escolha consciente também. Não, E eu acho, Pedro, para mim aconteceu parecido com a sua paciente. Meu filho nasceu com um problema cardíaco e ele fez uma cirurgia depois de algum tempo. Um deles, né? Um deles, E aí eu fui para análise, me senti salva também por essa analista. Saí correndo e fui procurá-la, assim, logo em seguida do diagnóstico. E aí eu falava para ela o que estava acontecendo, era um monte de exame, imagina gêmeos recém-nascidos, um com um problema grave de saúde. E teve uma hora que ela falou assim,
então tá tudo bem com o Gabriel. E eu fiquei assim, como assim? Ela falou, tá tudo bem. Ele tá mamando, dormindo, crescendo, ganhando peso. E quando ela falou isso, ela me mostrou que tava tudo bem com ele. Você tava mergulhada lá na gravidade. Eu tava. Né? Então, isso é maravilhoso. Isso é salvador, porque eu não tava conseguindo ver o meu filho. Isso. Eu tava vendo o diagnóstico, os exames, os medos, as coisas horrorosas que poderiam ser. E aí ela falou, então tá tudo bem com ele. Eu acho que a análise ela pode colocar um pouco essa membrana entre as projeções que a gente faz, inclui o tema da tecnologia, mas inclui tanta outra coisa também, né, que acho que esse terceiro separador é um pouco da metáfora edípica simbólica também nessas histórias que vocês estão contando. Sim, eu acho que o meu analista foi fazendo essa, né, entrando na dupla, porque chegou um momento que ele falou, você pensa em voltar pra formação? Tipo, agora vocês dois já estavam mais grandinhos, tinham mamado um tanto e já podia... Que é igual a personagem mulher lá que vem e tira da bolha lá que os 4 tinham ficado, mas uma coisa Lembra super orgânica, não invasiva, sabe? Lembra do mundo do qual você fazia parte? É bonito. Existe o mundo. Desse retiro, né? Agora, um outro tema que eu também queria levantar é um tipo de dinâmica frequente. Quando a gente está muito angustiado de não saber o que fazer em relação a alguma coisa nova, os adultos, o primeiro jeito de defletir e se proteger disso é dizer assim, e as crianças? O que a gente faz com as crianças? Porque eu acho que é experiência comum hoje em dia que você, adulto, vai assistir um vídeo no YouTube, deixa eu ver uma referência que me disseram, e 2h30 depois você tá lá. Perdido. Você ficou vendo o próximo vídeo, próximo TED, o próximo lance de futebol, o próximo feed. A criança sou eu. O ponto é que a gente já tá mais ou menos constituído em termos dessa travessia da infância e adolescência, mas a gente tá em boa parte submetido, a boa parte é o que as crianças também estão, e a gente se protege inconscientemente, dizendo assim, eles que estão lá nessa selva digital desconhecida, e isso nos pertence também como habitantes do nosso tempo. O que eu acho que a gente tá falando é que para criar filhos a gente precisa de ajuda. Muita ajuda. De muita ajuda, de muita gente, de uma rede, né? Porque senão a nossa loucura pode invadir aquele bebê. Imagina essa paciente sua que você falou, ela projetando naquele bebê placidamente dormindo, todo o desespero que ele ia sufocar e morrer sem ar. Alguém tem que falar pra ela, tá tudo bem, ele só tá dormindo, né? E ver o sofrimento do seu filho é algo insuportável, né? Para mim foi muito uma intuição, eu não disse assim, você está projetando sobre seu filho, eu não falei nada disso, eu falei assim, eu não vejo esse sufocamento, ele me parece uma criança que tá dormindo em paz, assim, e isso tinha um efeito aliviador, de choro, de tirar o peso das costas, ela tava assim, com muito por aí. medo, eu acho que com a tela é parecido, assim, eu vejo pais e mães que também vão no consultório e dizem o que fazem com a tela e o que não fazem com a tela ou com o celular, mas fora a tela, me conta do seu filho, assim, você tá falando tanto do protocolo que você leu, da Sociedade de Neurologia, de pediatria. Você não falou ainda do seu filho. Fulano. Como é que é sua filha? Que desenho que ela gosta? Ela assiste por quê? Ela brinca do quê? Essa questão de olhar pra criança, às vezes, é totalmente ignorada. Eu acho interessante isso que você falou. Muitas vezes fica o foco no desenho burocrático. Mas assim, pode 1 hora. O especialista falou que esse pode. Isso, do protocolo. Então pode 2 horas, ou pode meia hora. E talvez seja o caso também de você ver junto, ou olhar o que a criança tá... Ou como ela fica... junto, um pouco, pelo menos. Como ela fica depois. Então, eu acho que a gente está falando também que as crianças, elas são uma tela muito esponjosa de todas as projeções dos pais, né? Logicamente. Sim. Não só patologicamente, mas como o jeito que a personalidade se constitui também. Sim. E eu acho que em relação a essa questão da tecnologia, nós adultos nos sentimos tão perdidos e tão angustiados, inseguros e sem saber, que a gente coloca isso desse jeito, né? A gente tem medo com criança e os pais de adolescente têm um medo 300 vezes maior. Compreensível. Né? Com adolescente ainda a questão é mais complicada. A gente podia, não sei se fazer um outro falando disso. Eu acho que tem um tipo de vídeo também que me assusta, que é de fato desenhos fabricados com maldade. Acho que tem a coisa da trollagem, de novo, de você expor uma criança pequena. É isso que eu tô falando, do Sonic no YouTube. Algum conteúdo que de fato é mais assustador pra idade. Outro dia o meu filho acordou no meio da noite com um pesadelo. Ele ficou muito assustado e ele não queria contar de jeito nenhum o que era.
Eu falei, filho, se você contar, cada vez que a gente conta Quantos um anos tem seu pesadelo, filho? 5. Cada vez que a gente conta um pesadelo, ele perde um pouco da força dele. Mas mesmo assim, ele preferiu a estratégia de tentar silenciar e dormir mais uma noite com a esperança de que passasse. Próxima noite não passou. Ele só acordou de novo. Eu falei, filho, conta, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que ela conta. Ele, não quero. Não forcei também. Fui deixando um pouco ver esse espaço. Terceira noite, pesadelo de novo. Daí, no dia seguinte, ele falou assim, o que foi que você sonhou dele? Com o monstro. Daí eu falei, que monstro? O azul. Deu, o que é esse monstro azul? Daí ele falou assim, com receio, é do YouTube. Porque ele sabia que contar essa informação ia levar ele, talvez, eu e a minha mulher a tomar uma medida de restringir o tempo de tela dele. Daí eu não falei isso, assim, resolvi ir por outro caminho. Daí, você sabe me falar que monstro azul? Dele, com dente. Daí parou aí, estancou aí. Daí eu abri meu celular, eu digitei monstro azul com dente no Google. E fui rolando, assim. Daí ele é esse aqui. Tá. Daí ele achou um que chama Huggy Wuggy. Esse é um desenho, é um jogo, na verdade, que é um tipo de... Como é que chama esses jogos onde você tá preso em algum lugar e tem que ir resolvendo desafios pra escapar? É um escape game. E de fato é bem assustador, é pra idade assim, pra crianças mais velhas. Só que isso entrou nele como um conteúdo excessivo. É o que a gente chama em psicanálise, por definição, do traumático. Traumático é tudo aquilo que a gente é exposto e que excede nossa capacidade de contar ou de simbolizar. Nesse caso, o pesadelo era uma conquista psíquica dele. Porque é o primeiro ponto de simbolização de alguma coisa... Muito assustadora. Muito assustadora, sem nome, primitiva. E ele tem um monte de dentes, assim. Se refere a angústias orais. Muito primitivas, que a gente vê que existe também em psicanálise, né? Então, mas eu fico pensando, Mas né? aí ele contou do Huggy Wuggy, me fala como é que é. Pedi pra ele contar detalhadamente. Daí tinha uma lava, ele misturou lá com outro desenho que tem lava. E é escuro, e é um monstro e tal. Contou. Na quarta noite, daí ele... passou o pesadelo, né? Mas seria engraçado se ele continuasse. Quarta noite não, ele sonhou de novo, não adiantou de nada, não. Daí brecou o pesadelo. Que bom. Se você é pai e mãe, uma boa ideia, que eu acho que sempre é bom, não que a gente queira dar nenhuma receita aqui, mas nas sessões de análise é muito interessante isso com criança. Às vezes os pais acham que falar sobre o medo aumenta o medo. Então, não vamos falar disso. É pelo contrário, né? Desenha o Huggy Wuggy, faz boneco, faz de massinha, conversa sobre que a coisa vai indo, né? Mas aí eu pensei, Pedro, aqui, quando eu era bem pequena, não me lembro a idade, mas eu assisti uma peça do Pinóquio. Então, assim, minha mãe me levou no teatro ver o Pinóquio, nada de tela. Eu sonhei que eu era engolida por aquela baleia por muito tempo. Então, eu fico pensando, assim, o quanto que é a tela, o quanto que as crianças, de fato, vão se haver com as suas angústias, independente... precisam desse simbolismo. Precisa desse simbolismo. Sim. Também pode ser o Pinóquio no teatro, tá? As fábulas infantis veiculam os conteúdos mais violentos desde sempre. Gente, mais assustador. Se você for pensar um conto de fada... Cadê a fada? Extremamente necessário. E é importante também. É isso que eu tô pensando, né? A coisa moralista, às vezes, fica no protocolo da hora, ou tela é ruim. Então, história é bom, o teatro é bom, o cinema, não sei. E tem a própria destrutividade da criança que precisa ir sendo elaborada, né? Eu me lembro de uma história que ficou famosa quando eu era criança, que eu tava lá brincando, eu devia ter uns 3 anos. E aí eu vi tipo uma joaninha, um bichinho bonitinho. Aí eu virei pra alguém e falei assim, olha o bichinho, coitadinho, deixa eu matar ele. E pá! Pisei e matei. Sei. Então, as pessoas ficaram assim, assustadas. Como assim? Eu achei tão bonitinho, deixa eu matar ele. É quase uma incorporação, né? Essa coisa do dente, né? Eu lembro que tinha aquelas, como é que chama o folclore? Como é que chama essas histórias? A Xuxa. Morria de medo da boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa, ou a loira do banheiro. A loira do banheiro continua, sabia? Que vinha te assassinar. Na classe do meu filho, de 4 anos, eles estão falando da loira do banheiro. Achei vintage. Achei muito vintage. A história do loira do banheiro voltou. Angústia Mas assim, vintage. e a loira do banheiro faz o quê? Nada. não sei, não tem uma história, né? Eu trouxe aqui um poema da Szymborska, que eu e a Marielle achamos que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Chama-se Vietnã. Mulher, como você se chama? Não sei. Quando você nasceu? De onde você vem? Não sei. Para que cavou uma toca na terra? Não sei.
Desde quando está aqui escondida? Não sei. Por que mordeu o meu dedo anular? Não sei. Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? Não sei. De que lado você está? Não sei. É a guerra, você tem que escolher. Não sei. Tua aldeia ainda existe? Não sei. Esses são teus filhos? São. Uau. É lindo, né? Eu li a primeira vez agora mesmo, não tinha me dado conta que é uma mulher escondida com os filhos, né? E tentando proteger. Então ela não sabe de nada. Ela esconde tudo, mas quando toca nos filhos, né? Então acho que isso Seus filhos em YouTube? Não sei. Mas são seus filhos e... Você deixa... Você tem um tempo determinado de hora de tela? Não sei. Não sei. Você acha que o YouTube Kids é bom? Não sei. A gente podia reescrever um pouco, usar literariamente. São meus esses filhos. Você sabe o que... Você acha bom eles verem TikTok? Não sei. Esse foguete da NASA tá fazendo bem? Não sei, mas... São seus filhos, são. Agora, tem uma aposta nisso, né? Como princípio. Eu me lembrei, tô com isso aqui muito presente, porque foi a experiência mais intensa da minha vida. Sério, eu sou meio exagerada, mas é verdade. Foi a primeira mamada do meu filho. Por quê? Eu tava muito assustada, óbvio. E ele nasceu muito pequenininho, com 2,5 kg. Então, aquele pacotinho assim, né? E eu, como médica, eu tinha a imagem na minha cabeça daquele desenho dos mamilos, das glândulas mamárias, como se fosse um caninho, uma torneirinha. Quando aquela criatura de 2,5 kg sugou com muita força, eu entendi que as minhas células tinham que sair, que aquilo era fechado, que tinha que ser aberto. Então que eu tava dando pedaços, literalmente, do meu corpo para ele. E isso doía muito, claro, mas eu tive uma clareza disso. Eu acho que isso me modificou profundamente, né? E eu acho que esse poema tem a ver com isso. É algo que transcende. Sim. E para você viver isso, acho que você tem que estar numa condição. Você tem que dar conta, né? Por isso que eu acho que toda grávida e toda mãe precisa de muita gente cuidando e ajudando. Faz toda a diferença. Muito cuidado, né? Mas acho que você tá lembrando aí de uma coisa que volta com o Huggy Wuggy e a boca cheia de dentes dele também, que é como essa agressividade da vida faz parte da vida. Surgir no primeiro minuto de vida. Eu pensei isso, da baleia também. A baleia te engole, né? E isso que você falou, do Gulo mamando, né? Eu pensei que quando eu tive meus filhos, eu tive a sensação que o nascimento, né? As crianças saírem da sua barriga, no caso meu, no plural, era muito mais externo do que interno, porque você se mantém misturada de células, de tudo, muito mais tempo do que o nascimento. E eu fiquei muito brava quando meu filho nasceu. Eu tive assim nossa, mas como assim? Tiraram de dentro de mim, não é possível. Não era racional. Eu falei isso pra eles hoje, a gente tava vendo TV, que é um momento delicioso, assim, antes deles irem pra escola. E aí eu deito em cima do Gabriel, o Caetano vem em cima. E toda vez que a gente tá assim, eu penso, igual a gente tava juntos, 3. Na minha barriga. Como que é isso pro pai, Pedro? Você sente tudo isso ou é diferente? É estranho. Eu converso assim com algumas pessoas sobre isso. Tem vários pacientes que vêm para análise também para se construir dentro da sua paternidade, que se anuncia. Eu vejo bastante que tem alguns pacientes homens que procuram nesse sentido, mas para mim, eu acho muito diferente você ter ou não ter as modificações somáticas, corporais, desde do dia 1. Sei lá, chega o primeiro trimestre, os hormônios já são a presença, eu acho, né? Aquele sono terrível, ou então enjoo. Acho que você já sente alguma coisa que vai vivendo em simbiose com você, tem as fantasias parasitárias, tem as fantasias de boneca russa, assim, da mamusca. Tem várias fantasias que já partem da modificação corporal da mulher, pelo menos com as pessoas que eu converso. O pai, ele fica um pouco assim, na minha posição, tentando se achar, tentando ver onde é que aquilo vai encostar. Eu lembro que a primeira marca pra mim que me conectou realmente, assim, de uma maneira mais visceral, corporal ali, onde nem tem palavra pra dizer, foi, eu vi o nascimento, assim, da minha filha, eu tava junto na sala de parto, eu vi ela sendo examinada
passada pelo pediatra, eu vi o choro. Mas tem uma hora que eles pegam a tinta e passam no pé e eles carimbam o braço do pai. E foi nesse momento que eu senti... No seu corpo. Nasceu pra mim. Assim, naquele momento, nasceu pra mim. Mas eu acho que tem tantas expectativas e idealizações em torno disso que não chega perto daquilo. Eu acho que muitas vezes você sente que você deveria estar mais conectado. Você sente mais um porteiro que vai guardar o ambiente da sua casa pra ver que visita sua mulher, quer que entre, o que não entre, o que precisa comprar. Mas você fica mais como um regulador um pouco distante, assim, eu acho. Mas que ao mesmo tempo vai sendo apresentado, assim. Criança demora, minha sensação, sei lá, eu imagino que demora um pouco mais ou bastante mais. Eu acho que é por isso também que às vezes se entra nessa história de comer a placenta. Eu acho que é uma ideia de que você deveria ter alguma conexão que você não tá tendo, então você tenta forçar alguma conexão. Ou então, eu vejo muitos pais também que entram na academia quando nascem as crianças e começam a ficar muito fortes. Porque eu acho que dá uma sensação de fragilidade também, vulnerabilidade enorme, e você tenta reagir a isso de alguma forma. Pelo menos meninos, eu não sei como é que é a criação de vocês. Dentro do meu recorte sociocultural, os meninos são criados para prover e proteger a família. Você vale por isso, essencialmente por isso. Então, você fica muito mais assustado, assim, em termos de como tudo é frágil, de como tudo é delicado. Isso é muito interessante. Você trabalha igual um louco, você pisa no acelerador como nunca em termos de trabalho, você se cuida com dinheiro como você nunca se cuidou. Tô falando da minha construção, da minha performance do masculino, assim, eu acho, né? O que a gente pode pensar é que a gente não deve ficar nas idealizações. A gente falou de coisas lindas, de coisas terríveis, coisas dificílimas, coisas que são prazerosas. A gente vai sempre errar bastante e eu acho que seria isso, né? Na introdução de algum livro dele, o Winnicott, que é um pediatra de formação e um psicanalista inglês de muito nome e que mudou muito o campo da psicanálise, transformou, ampliou. Principalmente de atendimento de crianças. De crianças, vendo a interação das mães com as crianças e depois levando esse aprendizado para análise de adultos também, a importância não só do intrapsíquico, mas do ambiente em que cada um tá, as relações que cada um tem. Tem alguma introdução de um livro dele que eu não tô lembrando, que ele fala assim, que o pior cenário onde uma mãe e um pai podem se ver é pegar o livro de protocolos com uma mão, a criança com a outra e tentar ficar aplicando aquilo que você aprendeu no protocolo dos especialistas. Ele diz que você tem que olhar para a sua criança, vai ter que inventar um jeito de criar a sua criança e ninguém vai estar em melhores condições do que a mãe e o pai. Então isso que ele diz que é o trabalho de uma mãe suficientemente boa é aquela que consegue tirar de dentro de si, não os protocolos, mas essa ideia que está no poema que a Vanessa trouxe. Essas são as minhas crianças e eu vou dar um jeito de cuidar delas de uma forma que seja adequada. Se apropriar da maternidade e da paternidade. Mas acho que o importante de pensar é, se você está precisando recorrer a muitos protocolos, cursos, especialistas, coaches que te ensinem sobre como pegar, como comer, como dar de comer, é porque você está com muito medo. Né? Essa é uma notícia de muita insegurança. Isso é frequente. Isso é muito frequente, isso é muito natural. Talvez precise de colo, de alguém que te autorize, né? Que fale, é o seu filho, olha pra ele, olha pra ela, o que você acha? Ele tá crescendo, não tá sufocando. Bom, você que tá nos ouvindo, se quiser conversar mais, se quiser mandar sugestões pra gente falar mais sobre isso, compartilha com quem você acha que vai se interessar e entre em contato com a gente pelo @LaForaCast no Instagram. Escreve aí os desenhos que seu filho vê no YouTube. Conta pra gente. Os pesadelos. Vamos trocar. A gente adora falar sobre isso. Até a próxima. Tchau. Tchau, pessoal.